Lucas capítulo 12, a partir do versículo 1, diz assim: Nesse meio tempo, tendo se juntado uma multidão de milhares de pessoas ao ponto de atropelarem umas às outras, Jesus começou a falar primeiramente aos seus discípulos, dizendo: Tenham cuidado com o fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Não há nada escondido que não venha a ser descoberto, ou oculto que não venha a ser conhecido. O que vocês disseram nas trevas será ouvido à luz do dia, e o que vocês sussurraram aos ouvidos dentro de casa será proclamado dos telhados. Eu digo a vocês, meus amigos, não tenham medo dos que matam o corpo e depois nada podem fazer. Mas eu mostrarei a quem vocês devem temer. Temam aquele que depois de matar o corpo, tem poder para lançar no inferno. Sim, eu digo a vocês, a esse vocês devem temer. Meus amados, no seu ministério na terra, Jesus confrontou sobretudo os religiosos. E nos religiosos, o grande mal que Jesus confrontou foi a hipocrisia, que ele chamou aqui, nesse texto que nós lemos, do fermento dos fariseus. Ou seja, aquele conteúdo ou aquela forma de ser e de viver que tem poder de influenciar tudo e todos. Essa era a ideia de fermento no Novo Testamento, algo que tem um poder, algo ali escondido, mas que secretamente incendeia tudo, inflama tudo, contamina tudo, toca em tudo, estraga tudo. Então Jesus não combateu nada mais do que a hipocrisia. Nós encontramos nos evangelhos o tempo todo Jesus gritando contra a hipocrisia. Hipócritas, 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 hipócritas. Nada causava mais indignação em Jesus do que isso. Em Mateus 24, 51, ele diz que o inferno é um lugar para hipócritas. Ele diz que o inferno é um lugar preparado para os hipócritas. Em Mateus 23, 15, Jesus diz que os hipócritas têm como grande característica, que a grande característica dos filhos do inferno é a hipocrisia. Então ele pega muito pesado. E a hipocrisia, ela não seria tão detestada por Jesus se ela não fosse tão ruim, se não fizesse tão mal a nós mesmos e a outras pessoas. Davi diz no Salmo 32, 2, que feliz é o homem em quem não há hipocrisia, em quem Deus não encontra hipocrisia. Esse homem é feliz. E nós queremos ser felizes, queremos agradar o nosso Deus, queremos ter paz, ter alegria. Só que observem, gente, não é à toa que a hipocrisia estava muito presente nos religiosos daquele tempo, nos que tinham fé, nos que carregavam um discurso moral, ético. Então, nós que cremos também, nós que temos fé, nós que estamos lidando sim com religião, a gente não pode negar isso, né? A gente não gosta desse termo religião, mas sim, nós temos prática religiosa, nós temos caminhos religiosos, e nós somos um lugar fértil para o enraizamento, o crescimento e a frutificação da hipocrisia. Nosso lema aqui na Livre-Mação é enraizar, crescer, frutificar. Mas se nós vacilarmos, o que enraiza, o que cresce, o que frutifica em nós é a hipocrisia. A hipocrisia dá muito fácil no coração de crente, dá muito fácil no coração de religioso, dá muito fácil na vida do evangélico, daquele que professa uma fé,
ou que professam um código ético, um discurso moral, né? Uma visão moral para o mundo. É um lugar fértil para a hipocrisia. E mesmo pessoas cheias do Espírito Santo podem estar vivendo hipocrisia em algum grau. Eu vou defender a minha tese hoje aqui, na verdade, é que todos nós lutamos com a hipocrisia. Daqui a pouco eu vou te explicar mais sobre isso. Mas antes eu quero te falar que mesmo alguém cheio do Espírito Santo pode travar uma luta contra a hipocrisia. Por exemplo, lá em Gálatas capítulo 2, Paulo fala de Pedro, não o Pedro antes da conversão. Lembra que Jesus disse: Pedro, quando te converteres? Não, Pedro já depois do Pentecostes, o Pedro cheio do Espírito Santo. Paulo fala que esse Pedro cheio do Espírito Santo estava de boa com os irmãos gentios, os que não vinham de uma linhagem judaica, israelita, comendo as comidas que os gentios comem, comendo camarão, comendo caranguejo, moqueca, né? Lá de boa, comendo porco, estava lá de boa com os irmãos gentios. E aí, de repente, chegou uma galera da turma de Tiago, irmão de Jesus, que era uma galera bem mais rígida com as práticas judaicas. E quando essa galera chegou, Paulo disse que Pedro levantou da mesa e fez uma pose de judeu, assim, judeuzão, assim, fingiu que nem conhecia os irmãos, que nem estava ali. E aí, olha o que Paulo fala, é forte. Gálatas 2:13, ele fala assim, os demais judeus também se uniram a ele nessa hipocrisia. Ele aqui é Pedro, viu? Cheio do Espírito Santo. Os demais judeus que estavam ali se uniram a ele nessa hipocrisia, de modo que até Barnabé se deixou levar. Barnabé, parceirão de Paulo, que evangelizava os gentios junto com Paulo, se deixou contaminar pela hipocrisia que Pedro estava manifestando. Então olha como hipocrisia é algo forte, que dá no coração de gente cheia de Deus, e que contamina até pessoas que têm uma visão totalmente contrária àquela prática hipócrita. Contrária àquela prática hipócrita, né? Então observe, meus amados, que Barnabé era alguém que militava, advogava a causa gentílica diante dos irmãos judaizantes. Lembrem que Paulo e Barnabé fizeram uma viagem evangelizando os gentios, defendendo os gentios contra esses costumes judaicos. Foram a Jerusalém, relataram aos apóstolos que haviam judaizantes oprimindo os irmãos gentios, pegaram uma carta do concílio apostólico em Atos 15 e voltaram nas igrejas, defendendo que os gentios poderiam viver sem esse peso da lei judaica. Mas num momento em que Barnabé viu Pedro, uma referência imensa para ele, se comportando com hipocrisia, o fermento chega em Barnabé. Sabe o que significa? Que se nós formos hipócritas, a tendência é que quem anda conosco se torne hipócrita também. Se você é hipócrita, você vai criar hipócritazinhos na sua casa. Você vai contaminar seu cônjuge com hipocrisia, seus amigos com hipocrisia. Vai todo mundo começar a ficar meio hipócrita em nossa volta. E aí eu repito a você que Jesus disse que inferno é o lugar dos hipócritas. E que hipocrisia é uma marca dos filhos do inferno. E que felizes são aqueles que não têm hipocrisia. Entretanto, hipocrisia dá muito no coração de quem é crente, de quem é religioso. E eu quero falar para vocês o seguinte também hoje. Eu quero apresentar, de maneira bem sucinta aqui, 5 níveis de hipocrisia que eu identifiquei aqui. 5 níveis de hipocrisia, começando pelo mais descarado, mais simples, até o mais profundo, mais complexo. Só que a cada nível, a pessoa vai chegando mais perto da sinceridade, mas continua sendo hipócrita. Eu vou mostrar isso biblicamente. Mas vai chegando mais perto da sinceridade. Porque o que é hipocrisia? É falsidade, é o teatro, né?
E ele vai chegando mais perto da sinceridade, mas a coisa vai ficando mais complexa. Então é paradoxal. É melhor ou pior você ter uma hipocrisia do nível mais profundo? Depende. Porque a primeira é mais descarada, mas é mais fácil de perceber, de tratar, de lidar com ela. A última, ela é a mais sincera, é a mais perto da sinceridade, mas é a mais complexa e a mais profunda, talvez a mais difícil de tratar. Mas o Senhor tem solução para tudo. Tá bom? Então vamos lá. 5 níveis de hipocrisia. Enfim, a hipocrisia. Primeiro nível. E observe, todos nós podemos transitar nesses níveis. E a tendência é que todos nós, de alguma forma, já estivemos nesses níveis, já tocamos nesses níveis. Primeiro nível. A hipocrisia daquele que não acredita no que professa. Não acredita no lugar no qual ele se posiciona, né? Ele não vive porque ele nem acredita naquilo. E se nós estivermos vivendo isso, tem 2 opções. Ou somos mentirosos, um tanto perversos mesmo, aquele mentiroso descarado, perverso. Ou nós nos sentimos pressionados, coagidos a falar que acredita, a se posicionar como acredita. Tem 2 opções. No primeiro caso, eu digo que é perverso a pessoa que nem crê naquilo que fala, na forma como se posiciona, né, mas exige dos outros. Ele não faz porque ele nem crê naquilo. É perverso porque, gente, quando você pelo menos aponta um caminho que você não faz, mas você crê que é bom, no velho, não faça o que eu faço, mas faça o que eu digo. Não faça o que eu digo, mas não faça o que eu... Pelo menos você acredita naquele negócio. Você fala, gente, eu não consigo fazer, mas o caminho é esse aqui. Mas quando você nem acredita naquilo, é perverso. Você indica a pessoa um remédio que você não acredita que funciona. Você indica a pessoa um caminho que você acha que está errado. Isso é maldade. E há de fato quem faça isso. Por quê? Por interesses egoístas, por manipulação. Porque de alguma forma ele lucra com isso, ele ganha com isso, ele se beneficia de alguma forma disso. Isso é perversidade, isso é uma maldade terrível, e que Deus nos livre desse lugar maldoso e perverso. E eu quero dizer para a gente, se nós estivermos nesse lugar de estar falando que nós não acreditamos, nós estamos num lugar de uma escravidão profunda, num lugar que vai gerar uma psicose, uma doença mental. Um lugar onde nós estaremos carregando o fardo de uma vida dupla terrível. Porque quando eu nem acredito no que eu professo, meu irmão, eu sou 2 pessoas. Eu sou 2 pessoas e isso é pesadíssimo, isso é uma escravidão terrível, sabe? É muito gostoso você poder viver, ou pelo menos tentar viver, aquilo que você realmente acredita. Quando você é obrigado a sustentar uma capa, a sua autoimagem é destruída. Você fica escravo de um sistema terrível, pesado, ingrato. A pior coisa é essa. É você, em termos de maldade, é você nem acreditar naquilo que você fala. E fora daquilo que a gente sempre fala aqui, né, que o sentimento vaza. De alguma forma, aquilo vaza para as pessoas. Elas percebem que você não tem, né, substância naquilo que você declara, que aquilo não é real, que não vem do seu coração. Então é uma vida muito desprovida de graça, de sentido, de propósito. E eu te aconselho a procurar alguma coisa que você acredite para viver, sabe? Acredite. Eu acho legal o sincero, sabe? Aquele que vai no que acredita. O sincerão fala assim, não, eu vou no que eu acredito. Ele pode até estar equivocadão, mas ele é sincero. Saulo de Tarso era esse homem, né? Equivocado quanto ao evangelho, mas muito sincero naquilo. E aquela sinceridade dele, apesar de equivocada, agradava a Deus.
mas você nem acreditar naquilo que você professa é um lugar tão ruim. E eu falo não só do evangelho, mas levanta bandeiras que não acredita, causas que não acredita, discursos que não acredita. É uma vida tão triste, tão infeliz, tão escrava. E quanto ao evangelho, se você não acredita nele, eu te convido a orar a Deus e pedir que Ele te faça enxergar a verdade que é no evangelho. Em 2 Coríntios 4:6, Paulo diz que o mesmo Deus que nas trevas disse haja luz, é o que ilumina em nosso coração a face de Cristo, para que vejamos nela a glória de Deus. Então esse Deus é poderoso para encher o nosso coração desse brilho do evangelho. Agora, lógico, se você acreditar em Deus também, né? Porque sinceramente tem gente, eu acho que não se aplica aqui ao nosso caso, o nosso contexto ele não proporciona isso, né? Mas em outros contextos que eu já vi, eu conheço muita gente que eu acredito que nem acredita em Deus. Sejam ateus, mas estão ali num sistema religioso que é vantajoso de alguma forma, né? E por isso professam aquela fé e nem em Deus acreditam mais. Mas não é o seu caso, você crê em Deus, mas talvez não creia no evangelho de verdade. Você crê na sua visão de Deus, de divindade, de poder superior, mas você olha ali para o evangelho e você não vê muito sentido em cruz, ressurreição, renúncia, né, vida eterna, né, novo nascimento. Essas coisas parecem não fazer sentido. Eu te peço, meu irmão, que você ore e fale, Senhor, eu não quero apenas ter uma relação com Deus que eu criei, eu quero conhecer Jesus de verdade. Peça a Ele para te mostrar que o evangelho ele é real. Você não precisará mais ser hipócrita, você vai acreditar no evangelho que você professa e diz crer, né? Mas também tem o caso da pessoa que é hipócrita, professando aquilo que, ou se posicionando junto àquilo que não crê, não porque é um mentiroso, descarado, mas porque está pressionado. É o caso de Pedro. Pedro ali em Antioquia, gente, ele não acreditava mais que os gentios tinham que sustentar as práticas judaicas, só que ele se sentia pressionado pelos irmãos judaizantes, ele não teve coragem de peitá-los. Ele não teve coragem, mas Paulo não teve, né? Em Gálatas 2,14, Paulo disse que olhou na face dele e falou assim, ó, você é um hipócrita, não vive como judeu, mas quer obrigar os irmãos gentios a viver. Você, judeu, não vive como judeu mais, e quer obrigar os irmãos gentios a viver? Seu hipócrita. Belchior já disse que viver é bem melhor do que sonhar. Melhor, né? O bem aqui foi o que coloquei. Né? Viver é melhor do que sonhar. É muito melhor viver algo. E é melhor muitas vezes você se alinhar com uma doutrina que você consiga praticar do que com uma utópica. Mas o evangelho é praticável. Os apóstolos, eles nunca quiseram ser teóricos. Os filósofos, sim. Vários filósofos, aqui está a diferença do evangelho, né? Porque vários filósofos, eles eram teóricos. Eles falavam de coisas que eles nunca nem tentaram praticar, porque achavam que eram inalcançáveis, mas achavam que era um ideal para o ser humano. Eu acho que tem um valor isso. Tem um valor estabelecer um horizonte ideal, mas que você acha que é inalcançável, porque de certa forma apontam a direção. Mas os apóstolos não. Eles nunca foram assim. Pelo contrário, eles viviam integralmente, ou buscavam viver integralmente tudo o que ensinavam. Isso é muito maravilhoso. Eles deram uma vida pelo que eles ensinavam. Paulo em Filipenses 4:9 fala assim, ó, pratiquem tudo o que vocês ouviram e viram em mim. Olha que coisa forte. Ele dizia, me imitem. O que eu faço é totalmente condizente com aquilo que eu ensino. Eu acredito no que eu falo. Essa segunda forma de hipocrisia, essa hipocrisia por causa do idealismo, né, é muito presente em quem prega, em quem ensina. A gente tem que ter muito cuidado com isso, né? A gente que prega, que ensina, porque a gente acha lindo o negócio. A gente não acha que quer praticar, mas pô, é tão bonito. Eu vou falar sobre isso aqui. Que coisa linda. Ah, que bom que fosse assim, né? Mas, eu repito, o evangelho nunca teve a intenção de ser teórico, ele é 100% prático e vivido.
E aí, parafraseando Belchior, eu diria que viver é bem melhor do que pregar. Viver, experimentar o Evangelho é muito melhor do que simplesmente pregar. Gente, nesses dois primeiros casos, da pessoa que nem acredita, ou do que acredita de uma forma ideal, nós temos hipócritas aqui que se caracterizam por uma coisa. Por que eles sustentam tanto uma coisa que eles não fazem, não estão dispostos a fazer, ou porque não creem, ou porque acham que é inalcançável? Porque eles temem muito mais aos homens do que a Deus. Não é verdade? Então, a aprovação social é para eles muito mais importante do que a aprovação celestial. O que é um erro absurdo. Jesus disse no texto que nós lemos em Lucas 12. Ele falou, olha, não temam aqueles que só podem matar o corpo. Temam muito mais aquele que pode matar o corpo e lançar a alma no inferno. O que significa isso? Ouça isso. Gente, tudo que os homens podem fazer conosco, para o bem e para o mal, Deus pode fazer e muito mais. É muito tolo temer mais os homens do que a Deus, porque Deus pode fazer conosco tudo que os homens podem fazer, e Ele pode fazer conosco o que os homens não podem fazer, tanto para o bem quanto para o mal. Entende? Tema muito mais a Deus do que aos homens. Isso vai te fazer romper com muita hipocrisia, porque Deus está te vendo o tempo todo, e é Ele quem vai te julgar, e não só no futuro. O juízo de Deus vai estar presente agora. Em Romanos 1, Paulo diz que a ira de Deus já se revela sobre os desobedientes. Então é muito pior ser condenado por Deus do que pelos homens. É muito comum que homens condenem enquanto Deus perdoa, e é muito comum que homens aplaudem enquanto Deus condena. Então é muito melhor temer a Deus do que os homens. Em Apocalipse 3:7, Jesus disse que Ele tem a chave, e quando Ele fecha, o homem não abre, mas quando Ele abre, ninguém fecha. Terceiro tipo de hipocrisia, gente. Esse é um hipócrita que está já mais perto da sinceridade. Na verdade, o segundo já é mais sincero do que o primeiro. O primeiro nem acredita, o segundo acredita, mas de maneira ideal. Esse terceiro já dá um salto para bem mais perto da sinceridade, mas ainda é muito hipócrita. É a hipocrisia daquele que acredita, daquele que crê que é possível praticar, quer praticar, mas não consegue. Então ele vira um hipócrita. Porque o discurso dele é naquele sentido, a vontade dele é naquele sentido, ele quer, mas não consegue. É um retrato de Romanos 7, quando Paulo diz, eu concordo com toda a lei de Deus, eu creio na lei de Deus, eu creio que ela está certa, mas não consigo fazer. O bem que eu quero eu não faço, o mal que eu não quero eu faço. Quem me libertará de mim mesmo? É o que Paulo diz. Então isso é muito comum. E qual é o conselho para quando estivermos nesse lugar de acreditar, crer que é possível, mas não conseguir praticar e por isso viver uma vida hipócrita? Meu irmão, é se humilhar, é parar de sustentar, não de sustente até o discurso, mas assuma que você não faz, como eu fiz aqui com o meu vegetarianismo. Se eu falar, gente, vamos ser vegetariano e comer carne daqui a pouco, proteína animal daqui a pouco, aí eu sou hipócrita. Mas se eu digo, gente, eu amaria ser vegetariano, mas infelizmente eu não consigo, eu não sou hipócrita, estou sendo sincero. Eu creio no vegetarianismo, acredito no vegetarianismo, creio que ele é bom. A gente fala que é para mim, viu? Não é da Bíblia não, viu? Apesar de que a dieta original da Bíblia era vegetariana. E que a dieta do rei no futuro vai ser vegetariana. Receba essa. Mas vamos lá. Apesar disso, usos e costumes agora. Aqui na igreja vegetariana. Apesar disso, eu estou dizendo, eu não consigo. É o que Paulo fala em Romanos 7. Eu concordo com a lei de Deus, mas eu não consigo fazer. Agora, isso aqui era o homem sem a transformação do Espírito Santo, né? Lógico que depois ele foi para Romanos 8. Eu não conseguia, mas agora o Espírito Santo me empoderou para viver de acordo com a minha consciência. Inclusive eu pretendo pregar em breve, quem sabe até na próxima semana, sobre esse caso mais especificamente. Eu vou aprofundar esse caso especificamente aqui.
como viver uma libertação para conseguirmos viver de acordo com a nossa consciência. Mas é ser sincero, é ser como o publicano da parábola de Lucas 18, né? Que subiu diante do templo e falava: Senhor, me perdoa porque eu sou um miserável pecador. E não ficar sustentando uma prática que não, seja humilde. Diga às pessoas que nisso, naquilo você não consegue praticar ainda. Você fica livre da hipocrisia, tá bom? Pastor, mas aí tem umas coisas complicadas. Se eu falar assim, se eu postar no Instagram, vai escandalizar todo mundo. Então você chama alguém de confiança e abre o coração, tá bom? Tiago fala em Tiago 5,16: confesse a culpa a alguém maduro, para haver cura na sua vida, né? Busque tratamento, mas saia da hipocrisia. Quarto nível de hipocrisia, gente, já estamos terminando, tá vendo? Fique tranquilo que esse calor vai acabar. Quarto nível de hipocrisia, gente, e esse está ainda mais perto da sinceridade, mas é mais complexo, como eu falei. É a hipocrisia daquele que pensa que é especial, e por isso ele até crê no discurso que ele aponta, no posicionamento que ele tem, mas ele não pratica porque ele acha que ele é uma exceção especial. Isso é muito comum. Olha, o caminho é esse mesmo, não pode e tal. Mas o meu caso é especial. Deus me conhece. Deus sabe que a minha... Eu tenho um negócio com Deus, sabe que Ele me compreende. Isso é muito comum, muito comum. Só que isso aqui já tem jurisprudência na Bíblia para esse caso também. Romanos capítulo 2 é sobre isso. Paulo em Romanos, ele arma uma cilada para os judeus, né? Porque ele vem no capítulo 1, em Roma tinha muito judeu, ele vem no capítulo 1, falando dos gentios. Os gentios idólatras, os gentios estão perdidos, entregam as suas paixões, rejeitam o conhecimento de Deus e Quando chega no finalzinho, ele fala assim: e você, que concorda que eles estão errados, mas faz a mesma coisa, pensa que vai escapar da ira de Deus? Aí ele começa no 2 assim: você que julga o outro, mas faz a mesma coisa, por que você acha que vai escapar da ira de Deus? E aí Paulo trata naquele capítulo ali uma ideia muito comum no judaísmo, que é a seguinte: que nós temos um mérito especial por ser o povo escolhido. Os méritos dos patriarcas pesam sobre nós. Tudo que foi feito de bom pelo povo de Israel pesa sobre mim. Então eu tenho uma licença especial para cometer esse pecado. Eu tenho uma posição especial em Deus para cometer esse pecado. E gente, deixa eu te falar uma coisa a vocês. Eu até acredito que você possa ter com Deus uma relação muito profunda, uma relação especial, e que pela graça Deus te deu alguns privilégios nesse relacionamento, algumas coisas que não deu a outras pessoas. Mas não se engane, esses privilégios, eles não têm nada a ver com injustiça, com vale night, com passe livre para fazer o mal, de forma alguma. Salmo 89, 14 diz que a base do trono de Deus é direito e justiça. No capítulo 3, Paulo começa assim, ele fala assim, mas peraí, então qual é a vantagem de ser judeu? Paulo fala muitas, eles têm muitas vantagens. Aí Paulo fala, a eles foi confiada a princípio a palavra de Deus. Isso é muito vantajoso. São eles que mais têm conhecimento de Deus. Isso é muito vantajoso. Mas eles não têm, por essa vantagem relacional com Deus, eles não têm autorização para pecar e ser hipócritas. Então olha para alguém perto de vocês, eu nunca mais fez isso. Diga assim, você não é especial para pecar. Esqueça isso. Isso é ilusão. Você não é especial. A resposta de Paulo está em Romanos 2,11. Ele diz: pois em Deus não há parcialidade. Quando ele fala sobre justiça, sobre o que é certo e o que é errado, não tem nem ou judeu ou gentil, vai todo mundo se dar mal se fizer o mal. Quinto e último nível de hipocrisia. Esse aqui é o mais sincero, mais perto da sinceridade de todos, mas ainda é um hipócrita. É aquele hipócrita que simplesmente não enxerga que é um hipócrita.
Só isso. E por isso ele está mais perto da sinceridade. Ele acredita piamente que ele está fazendo as coisas certas, que ele é coerente com o seu discurso e com o seu posicionamento, que ele é justo. Isso acontece muito com a gente também, muito. Engraçado que Davi viveu isso. Davi era um homem muito sincero, mas viveu nesse lugar de hipocrisia. E sabe como 2 vezes tiraram Davi desse lugar? Apresentando a ele um caso análogo ao dele, para que ele julgasse. Primeiro em 2 Samuel 12. Depois que ele tomou a mulher de Urias, passou um ano, Natã foi até ele e apresentou um caso. Disse: Davi, rapaz, tem um rico aqui em Israel, que tem muitas ovelhas, e tinha um vizinho pobre, com uma única ovelhinha, rapaz, tão preciosa para ele, que dormia na cama desse pobre. Você acredita que o rico, Davi, recebeu um amigo viajante em casa, e em vez de matar uma das suas ovelhas, muitas que ele tinha, para fazer o churrasco, ele foi lá e roubou e tomou a única ovelhinha do pobre? Meu amigo, o texto fala que quando Davi ouviu isso, ele ficou irado. Diz: como é que é? Fizeram isso aqui em Israel? Esse homem é digno de morte. Tem que acontecer isso e aquilo com ele. Natã disse: esse homem é você. É você. Deus te deu tudo, cara. Te deu várias mulheres. E você tomou a mulher do pobre, cara. Esse homem é você. Aí ele cai em si. Ele não percebia o quão hipócrita ele era até ele julgar um caso análogo. Mesma coisa aconteceu em 2 Samuel 14, gente. Lá, Joabe, Silas até falou sobre isso na semana passada. Joabe trouxe uma mulher para simular a questão de um filho dela que tinha matado o irmão numa briga e tinha sido exilado. E a comunidade queria matar outro filho, ela não achava justo, ia achar pesado demais, porque ela ia ficar sem filho. E ela apresenta isso a Davi. Davi dá uma sentença favorável a ela, mas era um caso análogo ao que ele estava vivendo com o filho dele. E aí depois desse caso que ele julga de fora, ele percebe que ele não estava sendo coerente com o que ele acreditava. Então esse é o hipócrita mais sincero que existe. É como Jesus disse em Mateus 7, aquela pessoa que enxerga o cisco no olho do outro, mas tem uma trave no olho dele. Trave é uma viga, é uma madeira grande no olho dele. Ele não enxerga. Ele vê o cisquinho, ó, rapaz, você está com um cisquinho ali. Rapaz, que pecado é esse? Um pecadão dele, não vê. Né? Ele está cego. E como esse é o lugar mais complexo, mais difícil de lidar com essa hipocrisia, é a mais perto da sinceridade, mas ainda é hipocrisia. Porque Jesus, quando ele fala assim, hipócritas, tirem primeiro a trave dos vossos olhos, para depois tirar o cisco do olho do seu irmão. Continua sendo hipocrisia, ainda que eu acho que estou certo, mas ainda sou um hipócrita, ainda sou falso. E como resolver isso, gente? Como fizeram com Davi, né? É muito importante que a gente tente se afastar da situação, ou colocar uma situação análoga para a gente julgar. Faça isso agora rapidinho. Pense aí num problema, numa treta, numa coisa que você está vivendo. Agora pense rapidinho. E se fossem outras pessoas? Se afaste da situação. E se fizessem comigo? Se eu estivesse no outro polo da situação? Se fossem outros vivendo isso, como eu julgaria? Como eu me posicionaria? Isso pode ajudar a gente a enxergar a verdade. Inverter a situação, como Jesus disse em Mateus 7,12, façam aos homens o que vocês querem que eles façam com você. Essa é a lei e os profetas. Muitas das situações, quando nós julgamos de fora, nós percebemos o quão incoerentes, o quão injustos nós estamos sendo. Porque emocionalmente envolvidos a gente não consegue discernir. Mas quando a gente se afasta, a gente percebe o tanto de injustiça que está acontecendo ali. Pense aí, se você
Um marido que trata a esposa como você trata a sua, como você o julgaria? Uma mulher que trata o marido como você trata o seu, como você julgaria? Um pai que trata os filhos como você trata os seus, um filho que trata os pais como você trata, como você se posicionaria nessas situações? Pense sobre isso. Como você se posicionaria como se você fosse o patrão de um funcionário como você, ou um funcionário de um patrão como você? Como você o julgaria? Pense aí. Imagina aí. Você gostaria de ser, se você quer casar, eu gostaria de ser o cônjuge que você é, de ter o cônjuge que você é? Seria bom? Como você julga a sua conjugalidade? Como você julga você em cada situação? Isso nos ajuda a enxergar. Isso é tirar a trave dos nossos olhos, para vencer esse nível que é o mais profundo, na minha opinião, de hipocrisia. Vamos ficar em pé em nome de Jesus, vamos orar juntos. Quer seja aquele que não acredita, que é o mais descarado de todos, quer seja o que acredita numa coisa ideal, mas não numa coisa que se realiza, quer seja aquele que acredita e quer, mas não consegue, quer seja aquele que acha que é especial, ou aquele que não enxerga o quão hipócrita é. Infelizmente, todos estão no mesmo universo da hipocrisia. E a todos, o Senhor tem palavras muito duras, juízos duros. Todos se afastam da boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Nenhum lugar é legal. Ah, não, que bom que eu estou no último nível. Eu sou hipócrita, eu nem sei. Não, meu amigo, isso é ruim também. A sua vida, mesmo na sua ignorância, continua sendo uma vida falsa. Você não vê, mas outras pessoas veem. Sabe? Então hoje é dia da gente vencer a nossa hipocrisia. Amém, gente? Eu quero que você ore, não só ore, mas se comprometa a não ser mais um hipócrita. E você vai ver, como Davi disse no Salmo 32, que feliz é aquele em quem não há hipocrisia. É gostoso a gente vencer a nossa hipocrisia e ser mais verdadeiro, ser mais sincero, ser mais autêntico. É gostoso, lógico. Pastor, mas aí eu posso ter alguma perda, né, quando eu for sincero. Vai, mas o ganho vai compensar muitas vezes. A liberdade, a verdade na qual você vai viver vai compensar muitas vezes. Gente, assim, não que intencionalmente eu fosse hipócrita, mas assim, eu decidi já há alguns anos da minha vida, e cada vez mais se aproximando e assim, no discurso, né, daquilo que eu de fato creio, aquilo que eu vivo. E tem perdas isso, diversas perdas. Tem lugares onde eu não prego mais, tem pessoas que já não gostam de mim, tem um monte de coisa assim. Mas eu me sinto muito mais feliz, incomparavelmente mais feliz, muito mais genuíno, me sinto muito mais cheio da graça de Deus. Vai valer a pena, amém, meu irmão? Não tenha medo, não. Se você lucra com a hipocrisia, lucra com a falsidade, esse lucro é pequeno. Deus tem um lucro muito maior para você, meu amado. Deus tem uma verdade muito maior. A verdade vai te levar a um lugar muito mais precioso, a experimentar o que há de verdade em Deus. Lembra do Vampeta? Só os homens vão lembrar. O Vampeta, ele dizia assim: o Flamengo finge que me paga e eu finge que jogo. É a mesma coisa que está acontecendo com o hipócrita no Evangelho. Não que Deus está fingindo, mas Deus deixa ele na autoilusão. Ele está ali fingindo que está com Deus, e Deus está ali, deixa ele, comigo ele não está. É o que Jesus fala no Sermão do Monte, né? Hipócritas oram para impressionar os homens, jejuam para impressionar os homens,
dão esmola para pressionar os homens, mas de mim não recebe nada. O que eles recebem é essa coisinha xoxa aí da hipocrisia. As minhas grandes recompensas eles não recebem. O que eu de fato tenho para eles, eles não recebem. Ainda vivem escravos dessa hipocrisia. Então hoje Deus nos trouxe aqui para nos livrar desse fermento, amém, gente? Esse fermento que faz quem está em nossa volta ser hipócrita também, cria uma família de hipócritas, todo mundo hipócrita. Por quê? Porque a gente vai dando vazão à hipocrisia. Então, agora que você ore hoje, fale: Senhor, me livre desse mal. Senhor, me ajude a vencer a hipocrisia. Senhor, eu quero ser genuíno, eu quero ser verdadeiro, eu quero viver de acordo com aquilo que eu creio, eu quero crer naquilo que o Senhor tem para mim. Amém? Vou cantar um pedacinho da canção e a gente já ora junto. Continue orando.